os riscos que o corretor ou administrador de imóveis pode ter quando for administrar um imóvel. Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis. E hoje o tema vai ser os riscos que o corretor ou administrador de imóveis pode ter quando for administrar um imóvel. Quando eu iniciei a minha empresa, eu passei muitos riscos e esses riscos eu nem me dava conta que eu estava passando esses riscos, né? Então, eu iniciei lá com alguns imóveis, algumas unidades, né, de uns imóveis na parte de locação. Eu trabalhava com venda, eu trabalhava com locação, mas daí me chamou a atenção lá num certo período que aqueles imóveis na parte de locação eu tinha me ajudava em algumas certas despesas dentro do escritório. E daí, claro que a gente, né, é um corretor amador, está iniciando, então eu já percebi e meio que assim, bom, se isso está me ajudando nas minhas despesas da minha empresa, né, que eu estava iniciando, então qual é a intenção? É aumentar esse número de imóveis. Para quê? Para eu ter mais renda para cobrir lá aquelas despesas mensais. E assim foi sucessivamente, né? Só que chegou um certo tempo, um período que aquilo, né, foi crescendo, e só que dele crescendo os problemas foram surgindo, né? Porque na medida que eu divulgava o imóvel, o inquilino entrava no imóvel e chegava nesse imóvel e não tinha a documentação correta, né? Se quando é o imóvel residencial, tudo bem. Até hoje, claro, na minha empresa passa por alguma parte de exigência em relação à documentação, mas quando eu iniciei, a pessoa só vinha verbalmente, dizia que tinha um imóvel, eu divulgava aquele imóvel, ia lá, batia foto, né? E divulgava, em seguida já alugava. Mas se fosse residencial, tudo bem, mas quando apela para a parte comercial, aí vai envolver a parte também muito burocrática. Por que eu digo isso? Porque se a pessoa que vai alugar uma sala comercial, por exemplo, essa pessoa quando alugar, ela tem uma empresa, ou ela vai montar uma empresa, e a junta comercial exige o habite-se, né? O habite-se todo mundo sabe, né? O que é o habite-se? É a liberação para funcionamento, né? Juntamente lá com a averbação, aquelas coisas, era tudo que apresenta para poder averbar o que está construído em cima da área, que é o lote, o terreno, para estar no papel perante o registro de imóveis lá, com aquela matrícula lá onde tira toda aquela parte lá especificada sobre o imóvel, né? Constando tantos de metragem quadrada. Então, se tu não tem essa documentação e se tu não entende sobre essa situação, você vai ficar como um profissional não bem visto, né? Não bem visto com bons olhos, porque você é corretor de imóveis, você divulgou, eu estou me colocando no lugar do locatário, né? Eu entrei no imóvel, eu estou perguntando sobre o habite, se você não sabe o que é o habite, ou você não tem essa informação completa para me dar, o que você vai orientar nessa hora o seu locatário, né? Então, isso é um grande risco para você, profissional. Se você não tem essas informações completas, se você não estiver afiado em relação a dar essa explicação para o seu locatário.
É um risco porque esse locatário, ele já vai ficar sabendo que você não tem conhecimento disso e daí ele não vai acreditar muito naquilo que você fala para ele. Então, você tem que buscar essas informações, né? Procurar e aprender para ter a resposta completa para o seu locatário. Aí o locatário vai lhe perguntar e você vai dizer, olha, este imóvel não está averbado. Como é que funciona? Você pode dizer, você até tem a liberdade de dizer para ele, olha, amigo, aguarda um pouquinho que eu vou buscar uma resposta correta, uma resposta completa. Vou ver se mudou algumas normas, alguma situação, vou falar com o proprietário, como é que está essas documentações. E vou lhe dar uma resposta correta. Se bem que você, corretor, quando for pegar o imóvel, por isso que você já tem tudo para você ser uma pessoa confiável para o seu cliente, você já tem que, antes de divulgar, pegar todas essas documentações completas. Existe até um vídeo que eu já falo sobre essa situação. E então, você, voltando lá, você diz lá para o locatário que você vai dar a resposta e vai buscar isso o mais rápido possível, não deixa esse locatário esperar. Sabe por quê? Porque ele está em andamento. Não deixa ele ter que ligar para você e cobrar de você. Você que deve ir lá no encontro dele, né? Porque você está criando confiança. Você precisa passar, deixar transparente para ele poder confiar em você e através dessa confiança, a sua transparência. E você dando essa transparência, essa explicação para ele, ele vai começar a confiar cada vez mais em você. Porque nós autônomos, nós temos que estar nítido isso para nós. Então, o risco maior é de que o proprietário, nessa hora o locatário, se você não der uma satisfação para ele pode desocupar o imóvel, tá? Porque a lei ampara ele nesse sentido. Ele pode desocupar e ainda ele vai com certeza sair falando de você lá. Então, que você não é um bom profissional, que você alugou o imóvel, ele teve gasto, ele ainda pode entrar com uma ação para pedir todos os valores de despesas que ele fez lá, com mudança para essa sala comercial e você vai ficar em risco com essa situação de incomodação, né? Você vai ter que contratar um advogado para fazer essa defesa. Então, e por fim, a hora que você atende o proprietário deste imóvel, se você não souber explicar para esse proprietário que está trazendo este imóvel para você e que você não orienta, o proprietário também vai ficar chateado com você sobre essa situação, né? Porque às vezes tem investidor que ele vai lá, só investe, ele constrói, mas ele não tem entendimento da situação, né? Hoje, claro, hoje está mais fácil assim para a prefeitura ir lá fiscalizar a obra, mas às vezes para levantar uma sala comercial ou duas salas comerciais é rapidinho, né? Porque sala comercial é rápido de se fazer, de construir. Então, às vezes não dá nem tempo da prefeitura fiscalizar. Aí, se o profissional chega para você, eu tenho 2 salas prontas lá em tal lugar, em tal bairro. Mas você deve exigir isso, porque isso é um grande risco para você, né? Você vai estar queimando o seu filme em relação a isso. E também o risco que você pode passar também em termos de incêndio, né? Incêndio. Como é que você vai constar lá naquele contrato se ele não tem
o habite-se, como é que uma seguradora vai fazer o seguro que você vai exigir que o locatário faça no contrato de locação, né? Então, por isso que você tem que estar sempre afiado em relação a isto, em relação à parte burocrática. Não é como eu, há uns anos atrás, né, que eu fui lá, pegava o imóvel, aí me deparava com essas situações, o locatário me cobrava alguma situação, o proprietário também me cobrava alguma situação. Então, eu estou aqui para dizer para você que comece correto. Você que está iniciando, corretor, aquele que está iniciando ou que tenha já algumas unidades de imóvel que administra, verifique todo lá, sua parte lá burocrática, e se está tudo correto em relação a isso, para você não se prejudicar futuramente. Ou então, até atualmente, se uma pessoa entrou dentro do imóvel e se esse imóvel não está legal, vai ter problema, vai ter dor de cabeça. Todos os setores vai existir riscos. Nós, corretores, empresas, sempre vamos ter o risco. Só que nesse risco vai ter o risco e o risco controlado. Um exemplo disso, para você poder entender que eu estou falando em relação a este risco, é o exemplo de dirigir. Eu vou sair daqui, vou pegar o meu carro, eu sei dirigir. Qual é o risco de eu bater? Quase nenhum, quase sem risco, né? Mas pode acontecer, porque pode vir outra pessoa descontrolada e bater em mim, né? Então, isso existe o risco e o risco controlado. O risco sempre vai continuar. Nós vamos ter risco diariamente, né? Eu posso simplesmente sair também andando aqui e cair, né? Existe esse risco. Ou o salto do meu sapato quebrar, também é um risco. Então toda empresa vai ter esse risco. Então, a diferença dentro da empresa é você existir esse risco e ter o controle dos riscos, né? Então, nós lá, quando nós pegamos o imóvel, nós já temos que seguir uma parte correta dentro do gerenciamento. E como é que você vai transformar esse risco em risco que fica um risco controlado no seu dia a dia dentro das empresas, né? Seja lá corretor ou empresa, nós temos aí diariamente os riscos que nós podemos passar. Como é que nós vamos minimizar esses tipos de riscos, né? Então, existe dentro do gerenciamento de uma empresa a padronização, o atendimento humanizado, né, que vai fazer parte lá de dentro desse gerenciamento. São ferramentas que vão te ajudar no seu dia a dia para minimizar o risco. Eu digo isso porque isso aconteceu e isso acontece diariamente dentro da minha empresa, né? Eu observo que cada vez mais, quanto eu ficar atenta a esse tipo de situações, a empresa vai tendo risco, mas isso vai minimizando, né? Vai minimizando no meu dia a dia. Exemplo disso eu dou quando na parte de vistoria do imóvel, né? Uma vistoria de imóvel, o inquilino vai lá, ele visita o imóvel, ele vai entrar no imóvel, ele estabelece uma data lá para entrar no imóvel, vai ser entregue essa vistoria. Antes, nós não estabelecíamos uma data para esse inquilino entregar a vistoria. Hoje nós já estabelecemos uma data. Mas por quê? Para existir um risco que quando nós, antes na minha empresa, o que acontecia? A gente entregava a vistoria, aquilo ficava em dúvida quando se o inquilino que entrou naquele imóvel, se ele devolveu essa vistoria ou não.
tinha que ficar cobrando deste inquilino, isso fica muito desagradável, né, para o dia a dia. Ou então perguntava para o funcionário, entregou, aí o outro funcionário, um olhava para o outro, quem entregou para quem, e ficava nessa dúvida. Então, é um risco para a gente saber essa situação, se foi entregue ou não. Então, por isso que eu disse que precisa existir essa padronização para haver esse controle. Lá, essa vistoria. Hoje, dentro da minha empresa, a gente estabelece tantos dias para ele entrar no imóvel, tomar posse deste imóvel, pegar a vistoria e conferir essa vistoria e entregar para nós assinada essa vistoria. Então, aí o que acontece? Não é que a gente vai ficar colado lá no cliente, mas pelo menos a gente dá uma data, né, para o cliente, para este inquilino entregar a vistoria. Se ele não entrega a vistoria naquele prazo que a gente estipulou, o que ele faz? Ele mesmo, antes nós tínhamos que ligar para correr atrás do inquilino para ele devolver a vistoria. Hoje são eles que nos ligam e dizem, olha, não deu para eu conferir aquela vistoria, né? Aquela vistoria e entregar para vocês naquela data que foi combinado. Tem como eu ter mais uns 2 dias para eu terminar de conferir e entregar para vocês? Tem, né? Tá vendo aí a questão do risco? Do risco dele não entregar, né? E o risco dele entregar naquela data que a gente estipulou, né? Porque teve situações que ocorreu até do inquilino na hora da desocupação, porque não tinha esse controle, né? O risco de não ser controlado essa entrega da vistoria, quando ele saiu, ele ameaçou que a gente estava cobrando tal coisa por causa da vistoria, e ele ameaçou em colocar na justiça uma ação, né? Então, se a gente estabelece essa data X para ele entregar essa vistoria, e se ele dissesse, olha, essa vistoria, esse tal item aqui não está, eu não estou de acordo com aquilo que vocês colocaram aqui no escrito. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos até o local com ele e nós vamos ver essa situação e vamos resolver. Resolver por quê? Para não ter o risco dessa pessoa, quando desocupar este imóvel, e dizer, eu coloquei para vocês, eu entreguei a vistoria e coloquei para vocês que tal defeito estava lá. Pô, mas ele ficou nesse período todo dentro desse imóvel, será que... então isso entrava muito em conflito. O risco aqui é para não ter conflito lá no final. Hoje, dentro da minha empresa, eu já controlo esses tipos de situações que antes ocorria e hoje não ocorre mais, né? Porque essa questão de conflito é o que leva realmente às ações. Eu tive uma questão numa ação que a inquilina disse que não tinha recebido, e eu tenho certeza que ela tinha recebido, mas só que houve mudança de funcionário, não tinha nada para comprovar, né? Não tinha nada para mim comprovar. Então, o que o advogado orientou? Não, Lúcia, aceita isso assim, porque ela alegou que ela não recebeu a vistoria e que ela não assinou a vistoria. Então, foi dado causa para ela. Mas eu tenho certeza disso, que nós entregamos a vistoria. Mas e agora? Não foi comprovado. Olha o risco, né? O risco da ação que ocorreu. Houve mais despesa, o risco para nós, né? Então, para mim, né, na minha empresa, eu tive mais prejuízo. Eu tive mais prejuízo com essa alocação do que lucro, né? Se eu for somar tudo aquilo no período que essa inquilina ficou, porque ela não ficou um período completo de 30 meses, né? Então, eu tive prejuízo, né? Então, nós temos que analisar muito esses riscos que a empresa pode ter para não ser transformado em prejuízo para a própria empresa, né? Prejuízo também para o locador, né? No caso também, que pode ocorrer situações que o locador pode ficar prejudicado por causa desses tipos de risco que nós temos no nosso dia a dia.
O cliente, quando vai visitar um imóvel, um pretendente locatário vai querer alugar um imóvel, ele foi lá, visitou o imóvel, ele quer ficar com aquele imóvel, você vai apresentar lá o cadastro, né, para o preenchimento dos dados dele, se vai ter fiador, ou se vai ser calção, ou se vai... E vai apresentar todas as documentações possíveis naquele cadastro. E quais são os riscos que nós poderemos ter dentro desse cadastro, se nós não fizermos um levantamento completo, né? O risco da inadimplência, né, para o futuro, né? Se nós não termos todos esses dados lá especificados dentro desse cadastro, ele apresentar para nós e nós depois fazermos essa pesquisa de SPC, Banco Central, né, o kit negativas, né? Então, porque ele tem que dar para nós todos esses dados, né, escrito lá naquele cadastro, e cabe a nós fazermos esse levantamento de todos os dados dele, dos fiadores, para evitar um risco de uma futura inadimplência. Se a gente só colocar se você não tem esse controle, né, desse cadastro e fazer todo esse levantamento perante esses dados todos que ele lhe informou, aí, claro, o risco maior de você ter um inquilino inadimplente nisso, né? Como é que você vai colocar uma pessoa lá dentro sem fazer essa pesquisa? Então, isso também é um exemplo, é uma ferramenta que você tem que inserir dentro da sua empresa para evitar esse tipo de inadimplência, de incomodações, né, para você no futuro. Então, são essas ferramentas que você deve ir buscar cada vez mais para completar aí no seu dia a dia o gerenciamento da sua empresa. Se você é autônomo ou se já tem funcionários, né? Mas é preciso inserir isso no seu dia a dia. Vou encerrar esse vídeo com 4 ferramentas que vai minimizar os riscos do seu dia a dia. Primeiro, o cadastro. Você vai minimizar a inadimplência. Como que isso vai acontecer? Você fazendo todas as pesquisas necessárias, lá que eu já citei nesse vídeo, que é Banco Central, fazer pesquisa SPC, fazer os kits negativas, e daí, se você, mediante esse cadastro dessa pessoa, aí você vai ter a segurança que você vai estar colocando um locatário lá dentro daquele imóvel que não vai lhe dar dor de cabeça futuramente, que é a inadimplência. Que isso é uma dor, uma grande dor que o corretor sofre quando tem inadimplência na sua carteira de administração de imóveis. Segunda ferramenta, a vistoria. Se a vistoria de imóvel você entregou para o locatário, tá? E essa vistoria ele lhe entregou conferida, não reclamando, não escrevendo nada lá nessa vistoria e assinando essa vistoria, você vai minimizar o risco de ele, quando desocupar o imóvel, né? E ele de entregar o imóvel quebrado ou alguma coisa, ele vai entregar o imóvel, ok, assim como ele entrou no imóvel, ele vai entregar o imóvel da mesma forma como ele entrou. Dou um exemplo que antigamente na minha empresa, como é que funcionava? Eu ia lá, entregaram vistoria, não entregaram, inquilino, o inquilino deu o aviso, eu estou saindo daqui 30 dias, aí começava aí ia procurar documentação, onde vistoria está assinada do inquilino, ele devolveu a vistoria? Não, você não deve deixar ocorrer isso daí, porque é um grande risco ter um conflito daí no momento da desocupação desse imóvel. Então, a vistoria, se a vistoria ele entrou naquele imóvel, ele assinou, ele devolveu a vistoria naquelas datas que você pediu para ele devolver, e
ele dizendo que ele concordou com tudo aquilo que estava lá, então lá no final ele tem que entregar, no momento da desocupação, o imóvel igual como ele tomou a posse lá naquele início da locação deste imóvel. E eu quero dizer para você, corretor de imóveis, se você tiver dúvida na vistoria de imóvel, na descrição desse vídeo vai ter o link do e-book, que é sobre a vistoria. Clique lá, acessa esse e-book e você lá vai estar explicando o passo a passo desta vistoria. Terceira ferramenta, a padronização da sua empresa. A padronização, ela evita o esquecimento. Então, se não vai ocorrer o esquecimento, então você vai seguir o passo a passo que deve ser seguido na parte da locação deste imóvel. E como consequência, você acaba minimizando os outros riscos que poderá ter, como por exemplo uma ação judicial. Quarta ferramenta, atendimento humanizado. Ela vai evitar os riscos de conflitos. E dentro desta ferramenta entra a inteligência emocional. Encerro aqui esse vídeo e convido você também, se você tiver alguma dúvida, fazer alguma pergunta e me enviar. Até breve. Muito obrigada. O desenvolvimento da história, assim começou as leis, né? Porque na verdade as leis começaram primeiro foi na Grécia. E daí depois é que foi adequando aos outros países, né? Foi trazendo, porque a gente é escravinho deles, né? Então, aí ali começou e foi se adequando. O que movimenta a economia no geral? São as pequenas empresas. Interessante, tá? E daí o porquê da mudança em 91 que foi desenvolvida a Lei 8.245. Até então eu também não sabia disso. Toda essa história. Até pensei em fazer toda uma explicação, eu como corretora que fui em busca disso, para saber disso, e contar isso, entendeu? E contar que quando ela começou em 91, porque foi uma necessidade da sociedade, o que tinha ocorrido? Os investidores, que geralmente construíam os imóveis para alugar, e devido à ação do despejo, que era muito demorada, os locatários faziam praticamente o que queriam. Por quê? Porque a lei sim protegia demais eles e não tinha legislação para isso, né? E o que ocorreu na economia? Uma paralisação. Porque se os investidores não investiam em construção civil, automaticamente o que mais movimenta o país é a construção civil. Então, aí os investidores pararam, isso paralisou porque eles não tinham prazer em investir em imóvel. Se a lei fazia isso, o imóvel ficava lá. Eles tinham que manter o imóvel fechado, porque era muito difícil colocar um locatário lá dentro que não incomodasse. E se colocasse ainda poderia prejudicar o bem. E ainda prejudicava o bem. E eles tinham total proteção em cima disso. Ela era muito, assim, quer dizer, deixava eles muito à vontade, entendeu? O termo da lei. Aí juntaram-se várias classes, né? O economista, os advogados, juristas, e foram tudo reunindo informações. E não tinha internet, hein? assim tão fácil como hoje em dia, né? Então, eles foram observando tudo isso, e tudo através do governo, tá? Isso foi tudo desenvolvendo através do governo. O governo se viu na obrigação, né? Tem que movimentar a economia brasileira, como é que vai ficar? Se os maiores investidores, o que tem dinheiro, aí fica tudo estagnado.
E daí, tu sabe que quando um país fica estagnado, ó, vai para baixo. E daí, então, onde eles foram desenvolvendo, juntaram isso daí, aí em 91, tá? Em 91, final de 91, lá em dezembro, parece que foi, foi em dezembro, de 91, desenvolveram a nova lei do inquilinato. Quer dizer, a lei do inquilinato, porque até então ela não tinha. Não existia? Não existia. Ela não existia a lei do inquilinato. Era só juntamente com alguns artigos e também algumas leis no Código Civil. Que eles iam, que julgavam esses casos assim, mas na justiça. Mas isso levava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quem é que ia investir no imóvel para deixar o imóvel paralisado assim? A pessoa fazendo o que bem entendia e não conseguia tirar a pessoa lá de dentro. Se ela quisesse pagar, ela pagava. Se não quisesse, também não. A lei não. Aí então, eles desenvolveram isso e criaram a lei do inquilinato. Porque é igual qualquer negócio, tem que ser justo para ambas as partes. Aí ele disse que teve assim muitas críticas, né? Teve também muitas críticas mediante isso. E eles viram que realmente tinha que botar em teste, né? Botar em prática para ver como é que isso ia girar. E daí colocaram em prática, lançaram a lei do inquilinato, a 8.245/91, e tempo do Collor. Foi no tempo do Collor. Da economia do Collor. E daí, ó, do governo do Collor. E olha que foi passado um processo doloroso do Collor, né? Porque teve também os aluguéis eram um valor X e devido a toda aquela situação que foi passada, ainda os aluguéis ainda caíram de valor. Por causa do governo do Collor. Por causa do governo do Collor. Aí mesmo que a economia ia entrar no colapso. Ia entrar num colapso, ele disse. E daí, imediatamente, o governo, mais lá toda as parafernália deles lá, com mais juristas, juízes, advogados, economistas, empresários, tudo, né, e foram desenvolvendo, né, no que pegava, e ali a lei foi desenvolvendo, baseando-se dentro disso. Mas e daí colocaram em prática, E eu comecei a ler e estudar isso porque tu me questionasse a questão da lei 12.112, que é de 2009, 19, mas tu vê como eu fico ligada, né? De 2009. E eu acho que eu não te expliquei assim corretamente. Daí, mediante a lei 8.245 de 91, aí foi desenvolvendo. Mas ela ainda tinha algumas coisas em aberto com a ação de despejo. Principalmente... lembrei. Acho que eu te perguntei por que tinha essa 12.000, sendo que 112, sendo que a do inquilinato era 8.000. Isso, a lei do inquilinato. Aí tu não soube me dizer. Não, quer dizer, eu te disse que era mais, eles melhoraram para a ação de despejo, tá? Porque daí tem aquela interpretação, né, da ação. Como é que o juiz determina para dar ação de despejo? É através do abandono? É através do não pagamento? Né? Uhum. Se tem garantia, como é que ele analisa toda essa situação? Geralmente os juízes que vão analisar cada caso desse, quando se entra com uma ação de despejo, eles vão analisar na parte onde tem garantia. Se o imóvel tem garantia, é mais demorado. Agora, se o imóvel, quando não tem garantia, o inquilino entrou e não deu nenhum tipo de garantia, é mais fácil dele determinar aquela possibilidade da diferença que muita gente fala, de 15 a 6 meses. Com certeza que é tirado, tá? Agora, quando tu tens garantia, ela poderá, quer dizer, geralmente ela vai demorar. Por quê? Porque ele tem que comprovar e analisar toda a situação das garantias.
Por exemplo, aquela situação da menina. Uhum. A única garantia dela é a calção. Mas quando entra a calção é um tipo de garantia. Uhum. Demorou mais, né? Quer dizer, eu não entrei, né? Ela desocupou, ela entrou, ela que entrou com a ação, né? Pedindo a devolução. Na verdade foi rápido porque tu aceitou, né? Sim, sim. Mas se tu quisesse bater o pé, ia demorar. Se eu quisesse bater o pé, ia demorar. E eu ia capaz de buscar as provas e mostrar para ele, para o juiz mesmo, que ela é que estava equivocada, né? Mas ia demorar. E eu não estou aí para estar perdendo tempo cada vez que a gente abre uma ação. Eu essa novela aí, se a gente tirar pelo aquele levantamento que nós estamos... Quantos dias nós estamos nisso? Mas é porque também, eu não sei como é que era na época, mas as evidências eu acho que ficavam meio obscuras, né? Sim. Porque tu vê, foi rápido também. Foi rápido. Imagina, tava tudo ali, ó. Pá, 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 pá. É. Não tinha argumento. Que as evidências... Mas por quê? Mas por que às vezes a pessoa tem que entrar com a ação? Porque as evidências não estão. A importância de muitas empresas, né, desenvolver, evitar esse tipo de situação perante a justiça e para a própria empresa. Porque quando o profissional se vê desgastado, como um processo que eu passei, que eu cheguei e disse, eu vou vender tudo isso, eu não quero mais me incomodar, porque tudo era incomodação. Funcionário incomodava, porque daí não tinha, eu me incomodava, eu levava tudo nas costas sozinha. Uhum. Daí voltando lá para a lei, aí foi 91, tudo bem. Aí em 2009 foi desenvolvida a 12112, que teve muita participação foi ele que iniciou, tá? O Silvio Capanema. Silvio Capanema. Nós temos que aplaudir para ele, né? Ele. Por quê? Porque aí ele disse que ele também recebeu muitas críticas, né? Mediante isso, que não precisaria, porque isso, porque aquilo, papapá, papapá, papapá. Lúcia. Mas ele mostrou que... Aí então, ele não é que a lei... Porque quando a 12112 apareceu, em 2009, foi a necessidade da sociedade que já estava precisando. E como ele já era uma pessoa já madura, né, um grande jurista, entendedor dentro dessa área, aí ele disse, opa, tá na hora já. Por quê? Porque os casos eram muito, as maiores ações na parte locatícias são isso aí, ação de despejo. Porque ainda tinha furo lá, como analisar. A lei não estava bem clara, naquela lá na 8.245, aí onde eles fizeram. Por isso que eles disseram, tem muita gente que diz, a lei veio para beneficiar cada vez mais o locatário. Não, ela veio para beneficiar o todo. A padronização, ela já começar o correto, né? Uhum. Ela começar o correto. Porque teve muitas coisas também que foi feito errado dentro da minha empresa. O que, por exemplo? Essa parte deu, a parte pessoal, teve muita coisa que eles faziam, repetiu, né? O funcionário um fazia igual o que o outro fazia. Eu levava muitas coisas nas costas, além de eu dar conta de vendas, a parte de locação, essa parte, aí por fim o serviço não ficava bem, bem feito e teria que ter essa padronização para seguir, porque agora, hoje, a padronização está aí, a gente está tentando padronizar cada vez mais, para quê? Para eu ter segurança cada vez mais naquilo que os meus funcionários estão fazendo e o que a empresa está seguindo. Porque às vezes eu não sobrava tempo, porque o cansaço não deixava, para eu ver como é que elas estavam fazendo. No início eu até dava conta disso, mas depois o negócio, a coisa foi ficando grande, aumentando e eu não conseguia. Mas agora... E não é preciso nem olhar, né? Porque eu sei que já nós estamos seguindo a padronização.
organização. Eu estou sentindo que está havendo essas mudanças. Gente, vocês são exigentes, mas são organizados. Né? Tem que acabar aquela história da pessoa, o próprio empresário que trabalha no ramo imobiliário, seja lá dono de imobiliário ou corretor, de parar de dizer assim: ai, tô louco para me desfazer da minha carteira de locação porque é só incomodação. É incomodação porque não sabe trabalhar. É incomodação porque não sabe trabalhar. Não tem visão de como que funciona uma empresa. Não tem visão. Começou pequeno. Começou pequeno e estava preparado para crescer? Como é que está esse gerenciamento dele, nessa parte, né? Porque na medida que o profissional cresce, eu comecei do zero. Eu comecei sozinha para tudo. Eu vendia, eu locava, aí depois direcionei mais para a locação. Por quê? Porque eu vi que a locação, eu comecei com 10 imóveis para administrar. Aí depois eu sou contadora, tá me dando tanto de renda. Opa! É uma renda garantida, quase como um salário. Uma garantida, uma renda garantida. Aí, espera aí. Vamos começar, vamos aumentar essa carteira aí. Aí vinha outro, eu vou botar o imóvel contigo. Aí só no verbal. Antes era assim, funcionava assim, só no verbal. Aí trabalhava, já direcionava, já arrumava o inquilino, já divulgava o imóvel. Não exigia a escritura disso, escritura daquilo. Sempre foi um risco. Eu tenho por mim que eu vivi sempre em risco. Por quê? Lá no início, né? Na verdade, assim, o que o empresário ele tem que ter em mente é que, assim, empreender é um risco. O empresário ele vai estar lidando sempre com riscos, mas tem que ser riscos controlados. Risco controlado, mas tu já pensou, eu divulgar o imóvel, eu não pedia a escritura? Será que aquele imóvel... Eram riscos que não eram controlados. Esse imóvel estava verbado, não tá? É um imóvel que você vai alugar, que é residencial, até passa, mas se for comercial, aí o inquilino vai chegar contigo depois dele entrar, Lúcio, eu quero o habite-se. Aí que cara que tu vai ficar? Né? Profissional é você. Que você aluga o imóvel, põe o imóvel para divulgar e aluga o imóvel, bota o inquilino lá dentro que não tem nem o habite-se, não está verbado. Como é que você vai fazer isso? Né? Aí vai ter que orientar aquele inquilino que entrou lá. Isso volta tudo para o locador. O locador, se está com a imobiliária, vai estourar na mão da imobiliária, ou na mão do corretor que está administrando. Isso é muito sério. Então as pessoas, às vezes, numa brincadeira, você é corretor de imóveis. Aí tem lá os imóveis da família, arrecada todos os imóveis da família para administrar, aí a família. Mas daqui a pouco o negócio cresce. Será que ele está preparado para esse crescimento? Ele tem entendimento como é que funciona na prática o dia a dia? Como é que vai ser esse dia a dia se o inquilino entrar lá dentro do imóvel e vai pedir alguma situação? O risco está aí, o risco para o profissional, o empresário, ou o corretor, ou até mesmo o próprio proprietário do imóvel, ele não saber disso. Por quê? É um risco muito grande, por quê? Porque a lei é clara para muitas situações dessa. O corretor vai lá, administra, por exemplo, um imóvel que é uma sala comercial. O cara construiu lá várias salas comerciais, um tio dele, ele pegou toda aquela sala comercial. Aí não deu entrada para fazer a averbação, porque através da averbação tu vai conseguir o habite-se, né? E daí tu aluga para um, aluga para o outro, daqui a pouco esse turma tudo entra, eu quero o habite-se, porque a documentação, a junta comercial vai exigir a documentação do habite-se. Aí se não tiver o habite-se, aí vem o jeitinho brasileiro, né? Vem o jeitinho brasileiro. Aí entra lá com o habite-se provisório. Aí tem que entrar um acordo. Será que tu jogou no contrato que essas pessoas já estão lá, que esse habite-se provisório que tem que pagar anualmente, isso vai pertencer ao locatário ou ao proprietário do imóvel? Né? Quem é o dono do imóvel? Ele tem que apresentar a documentação completa. Olha só o risco.